Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Aula 65, objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Detalhamento, gênero lírico, narrativo e dramático. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre gêneros literários, gêneros líricos, gêneros narrativos. Vamos lá? Muito bem. Então vamos falar um pouco aí sobre gêneros literários. O que vem ser gêneros literários? Muito bem. A divisão dos textos literários em gêneros literários ocorreu na Grécia Antiga. Pela primeira vez, fala-se mais ou menos, falaram de gêneros literários, né? Desse modo, colocaram em evidência não só o gênero lírico, que é aquele gênero subjetivo que fala das ideias, das emoções, que são os poemas. Também o gênero dramático, além dos gêneros narrativos. Muito bem. A literatura, ela é a arte que se manifesta pela palavra falada ou escrita. O gênero narrativo, por exemplo, olha só, vamos começar com o gênero narrativo? Olha só. Então, vamos abordar hoje o gênero lírico, o gênero narrativo, vamos falar um pouco sobre gênero épico, vamos falar ali sobre todos esses gêneros. Podemos conceituar o gênero narrativo, porque ele se refere-se a textos que contam uma história, né, que são narradas histórias. Por isso é necessário um narrador ou uma narradora, um personagem, precisamos de enredo, precisamos de tempo, ou seja, onde essa história se passa, precisamos do espaço, o espaço é onde se localiza a história. Na Antiguidade Clássica, os textos literários dividiam-se em 3 gêneros. O gênero épico, que contam histórias épicas, grandiosas, gêneros narrativos, que contam histórias de guerreiros, de heróis, sobre os povos, os grandes feitos dos povos. Temos o gênero lírico, que é o gênero subjetivo, que vai falar sobre coisas pessoais, sobre ideias, que são os poemas. E o gênero dramático, que é o gênero para ser encenado no palco, né? Então temos ali o gênero narrativo. Vamos começar falando pelo gênero narrativo, que ele pode ser chamado de épico. Começou ali com o gênero épico, que é uma história narrativa, que contava a história de heróis, história de grandes feitos dos povos. Então vamos ter grandes heróis, histórias épicas, longas. Por essa característica está associado o gênero épico, né, a presença de um herói, como ilustram os poemas antigos, poemas épicos da antiguidade. Já o gênero lírico, ele se refere ao gênero literário composto pelo uso da poesia. Daqui a pouco nós vamos diferenciar o que é poema, o que é poesia. E a poesia, na qual o autor utiliza do eu lírico. Também vamos conhecer um pouco do eu lírico, eu poético, para expor intensas emoções e sentimentos no texto. O gênero dramático, ali podemos falar que ele envolve a literatura teatral. A prosa ou inverso, aquela para ser apresentada, ela vai ser encenada. Por esse motivo, o diálogo é um artifício muito utilizado, ok? Muito bem. Então vamos conhecer primeiramente ali o gênero narrativo, o gênero épico. Fizemos aqui uma adaptação curtinha para você entender essa história desse herói, do Ulisses, né, que é a volta de Odisseu. Olha só, observe aí, vamos ler juntos essa história aí, que diz assim, ó: após uma longa guerra de Troia, Odisseu, o grande herói, desejava apenas voltar para casa em Ítaca, onde sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco o esperavam. Mas o mar não era fácil e os deuses tinham seus próprios planos. Durante sua viagem, Odisseu enfrentou monstros terríveis e feiticeiras poderosas. Com a ajuda de Atena, a deusa da sabedoria, ele usou sua inteligência para superar cada desafio, desde escapar do canto sedutor das sereias até enganar o gigante Cíclope.
Finalmente, após muitos anos, Odisseu chegou a Ítaca. Disfarçado, viu sua casa tomada por homens que queriam casar com Penélope. Com astúcia e coragem, ele e seu filho Telêmaco derrotaram os intrusos. Odisseu retomou seu lugar como rei, provando seu valor não apenas como guerreiro, mas como um herói sábio e justo. Então notem aí que uma das características da Odisseia, é o texto que nós lemos aí, fizemos uma adaptação, do épico. Ele vai contar grandes histórias, grandes feitos dos heróis, longas caminhadas até chegar à sua história. Então essa história do gênero épico, o herói dessa estrutura elevada, no caso o Odisseu, que é um herói dotado de grande coragem, inteligência, astúcia, ele enfrenta diversos desafios em sua jornada. Na narrativa também, é uma narrativa extensa, fizemos o que nós lemos aí, uma narrativa adaptada, uma pequena narrativa para você compreender como funciona o gênero épico, né? Essa narrativa ela é uma narrativa extensa, embora simplificada, como nós vimos, ela abrange muitos eventos ao longo de um vasto período de tempo e também de espaços geográficos, né? Ele viaja de uma ilha para outra, de um continente para outro, de um país para outro. Então, essa história ela é uma história bem extensa, essa narrativa bem extensa. Também ela vai ter presença de elementos sobrenaturais. Vocês viram aí que falamos aí sobre bruxas, sobre monstros, sobre deuses, seres mitológicos. Eles desempenham papéis importantes ali, influenciando os eventos da trama, o desenrolar da trama, o desenrolar da narrativa. Ela vai trazer também um estilo elevado. Mesmo em uma versão simplificada, como nós apresentamos para vocês, o texto ele busca manter um tom de grandiosidade, de importância nos textos. Outra característica também que nós vimos aí nessa nossa pequena adaptação, ocorre viagens, aventuras. A narrativa ela é marcada por uma série de viagens marítimas, aventuras em terras desconhecidas, enfrentando criaturas fantásticas e situações perigosas. Temos também valores e ideais heróicos no gênero épico, que a coragem, a lealdade, a astúcia e a busca pelo lar, pela justiça, são temas centrais desse gênero. Outra situação que nós encontramos também no gênero épico, esse texto ele busca trazer ali a essência da epopeia de Homero, capturando a imaginação das crianças. Nesse caso que nós trouxemos para você, introduzindo aí como se dá o gênero épico através da mitologia grega, do gênero épico, da grandiosidade, dessas características eloquentes do herói e tudo mais. Isso é a característica do gênero épico, do gênero narrativo. Ele, a partir desse gênero épico, se deu as narrativas modernas que nós conhecemos, o conto, o romance. Então foi a partir do gênero épico, essas histórias dos grandes povos, as histórias das grandes conquistas de certos povos, ok? Com muitos heróis, muitos deuses, mitologias e tudo mais. Muito bem, então vamos conhecer um pouco do conceito do gênero épico. Olha só, o gênero épico ou gênero narrativo, como nós conhecemos hoje, que deu origem ao gênero narrativo, o gênero épico, há a presença de um narrador, alguém que está contando a história. Ele é responsável por contar uma história na qual os personagens eles atuam em um determinado espaço, ou seja, no local, um espaço ali que vai se passar a história, uma cidade, uma ilha, um espaço qualquer. E o tempo, também ele vai ocorrer ali nessas situações dessa estrutura. As principais características do gênero épico são a presença do narrador, de personagens, um personagem heróico, claro, o enredo da história, o tempo em que se passa essa história, o espaço, que é o local. Além disso, o poema épico ele apresenta ali uma invocação, uma dedicatória à narração das aventuras do herói e a conclusão, que é o epílogo. Ok? Muito bem. Então vamos falar aqui sobre as características desse gênero, do gênero épico. Olha só, okay? Você pode observar aí pela imagem que nós trouxemos aqui, separamos para você, para ilustrar, olha só, ilustrar esse gênero. Temos aqui, seres alados, cabeça humana,
corpo de ave, ó, né? Então, atacando aqui certo personagem que está amarrado aqui e vai ser atacado. Então, são características desse épico. Então, desse épico que nós lemos ali, que é o Odisseu e as Sereias, né? Então, vimos aí uma parte da história de Ulisses, de Odisseu e as Sereias. Então, temos aí essas características dessas aventuras pelo mar, olha só, né? Os navegadores andando pelos mares, e o herói que vai enfrentar seres mitológicos e tudo mais. Então, a característica do gênero épico é essa. Ele é uma narração de histórias de um povo, grandes feitos de um povo, por isso épico, né? As grandes conquistas as grandes conquistas desse povo, né? Envolve aventuras, envolvem guerras, vão envolver viagens, grandes conquistas, gestos heróicos representados pelo herói desse povo, em um tom de exaltação, ou seja, vão exaltar os grandes feitos desse povo, essas grandes conquistas, eles vão valorizar essas conquistas, eles vão ter heróis, né, personificados desse povo e vão glorificar também o feito desses heróis. Então, vimos aí algumas imagens aqui sobre a Odisseia, né? Então, notem aí que essas características são importantes no gênero épico. A partir do gênero épico, ele evoluiu ali a literatura para o gênero narrativo. A partir do gênero épico surgiu outras narrativas, outras histórias, outras formas de contar a história, a partir dessa estrutura de narrador, espaço, tempo, personagens, né? Então, a partir daí, surgiu entre elas a fábula, que nós vamos apresentar para vocês. Então, você conheceu aí um pouco do gênero épico, que é o gênero narrativo, tem um narrador contando a história, com personagens, com tempo, o espaço onde se passa essa história. Então, notem aí que tem essa estrutura. A partir dela surgiu outros tipos de narrativa, né? Uma delas é a fábula, que nós já conhecemos, que tem um cunho educativo. Ao final da fábula, ela vai ter ali contando ali indicando ali como eu poderia dizer assim, algo um ensinamento. Então, os personagens da fábula, eles vão ser animais com características humanas, características boas, características ruins. Então, a fábula ali vai trazer esse ensinamento, né, caracterizado ali pelos personagens que são animais. Vamos ver agora um que chama-se o sapo e o escorpião. Então, observe aí essa narrativa, que ela tem personagens, ela tem um narrador, ela tem um espaço onde se passa a história e tem também o tempo, se você observar bem, tá bom? Então vamos lá, o sapo e o escorpião, leiam junto com o texto e daqui a pouquinho nós vamos analisar um pouco aí dessa fábula. Vamos lá. O sapo e o escorpião. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Perguntou o escorpião ao sapo. De jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de me agradecer. Mas se eu te picar com o meu veneno, respondeu o escorpião com uma voz terna e doce, morro também. Me dê uma carona. Prometo ser bom, meu amigo sapo. O sapo concordou. Durante a travessia do rio, porém, o sapo sentiu a picada mortal do escorpião. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E o escorpião simplesmente respondeu. Porque esta é a minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-la. Muito bem, notaram aí a narrativa? Temos personagens, temos um narrador, temos o espaço onde se passa, que é ali numa espécie de lago, né, o espaço. Temos tempo também, se você observar. E vamos analisar um pouco essa narrativa. Então, a narrativa, o gênero narrativo, ele vem ali do gênero épico. Surgiu ali na Grécia o gênero épico, o gênero narrativo, que temos personagens, temos o tempo, temos o espaço onde se passa, temos o narrador. Aí temos
falamos agora sobre essa narrativa, que é uma fábula. A fábula também, ela tem essas características aqui, ó, de ter personagens. Qual o personagem que nós temos aqui? Temos o escorpião, temos o sapo, temos o narrador. Vamos ver, observar aqui no início? Ó, era uma vez, né? É o tempo, está indicando o tempo. Então, é um tempo impreciso, né? A gente não sabe onde e quando essa história ocorreu, mas sabemos que ocorreu em algum tempo. Temos as falas dos personagens e temos o narrador aqui, ó. Um sapo e um escorpião estavam, olha só, eles estavam. Então é alguém que está contando. Através do verbo, você consegue compreender que alguém está contando essa história, ó. Eles estavam ali, eles estavam no rio, eles estavam à margem do rio. Então temos aqui o local, o espaço em que se passa essa história. Essa narrativa se passa à margem de um rio. E como toda fábula, os personagens são animais com características humanas. Temos um sapo e temos um escorpião. E ao final da história, da fábula, ela sempre traz um ensinamento. Olha só, ao final dessa história aqui, ela traz esse ensinamento aqui para você, olha só. Que é, quando o sapo, durante a travessia, o sapo ele sente a picada mortal do escorpião, ele pergunta do escorpião assim, ó, por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados. Aí o escorpião simplesmente diz assim, ó, porque esta é a minha natureza, meu amigo, né? E eu não posso mudá-la. Ou seja, o ensinamento que fica é, certas pessoas não mudam, né? É da natureza delas ser daquele jeito, assim como o escorpião. Então esse é o ensinamento que fica da nossa fábula. Pessoas que não mudam, é a natureza das pessoas. Então você tem que tomar cuidado com certas pessoas. A fábula, como todo gênero narrativo, ela se caracteriza por sequências, por fatos que estão interligados, né? Relação de causa e efeito. Fatos vividos por personagens em determinado lugar, no caso ali à beira do rio, né? No espaço, e tempo. Fatos, história, contados por um narrador que conta essa história, ok? Então, a fábula do sapo e escorpião, ela traz essa estrutura ali de elementos clássicos da narrativa, como personagens diferentes, né? Sapo, escorpião, o espaço, à beira do rio, o tempo era certo uma vez, e traz também ali o ensinamento do escorpião, que é ali a característica dele, ele não vai mudar, ok? Muito bem, então vamos a outra informação, temos mais informações a respeito, vamos falar sobre o gênero lírico, falamos sobre o gênero épico e gênero narrativo, que originou o gênero narrativo, agora nós vamos falar um pouco sobre o gênero lírico. Muito bem, o que vem ser o gênero lírico? Vamos conceituar o gênero lírico, saber do que se trata o gênero lírico? O gênero lírico, ele é basicamente a poesia, o poema. Professor, qual a diferença entre poesia e poema? Poesia e poema. Olha só, observe aqui comigo. Poema é a estrutura, são os versos. A estrutura como o poeta escreve o texto. Então ele escreve ali 4 versos, 3 versos, e assim vai, né? Aquela estrutura. Isso é o poema. A poesia é o sentimento. Aquilo ali que lhe traz, lhe deixa feliz, pode lhe deixar triste, pode lhe deixar com raiva. A poesia é isso, é o sentimento, tá bom? Você pode ir, por exemplo, à beira de um rio, ou dentro de uma floresta e ver os pássaros cantar e aquilo lhe tocar. Isso é poesia, é a emoção, tá bom? O poema é a estrutura, a poesia é a emoção que lhe traz. Qualquer coisa, inclusive a poesia. Isso justamente que os poetas procuram, trazer a poesia, trazer o sentimento e tocar quem lê, tá bom? O leitor. Muito bem. Então vamos conceituando novamente o gênero lírico. Voltando aí, já sabemos o que é uma poesia, já sabemos diferenciar poesia e poema. Agora nós vamos falar aqui que é basicamente poesia, ou seja, tem um foco nos sentimentos, que é a poesia, porém é mais do que tentativa de relatar algo. A propósito é despertar sentimentos. O propósito da poesia, do poema, é despertar sentimentos. Nem sempre são sentimentos positivos, como eu falei. Você pode ficar
chateado, triste, né? Quando você lê um poema que pode lhe deixar triste, pode lhe deixar chateado, pode lhe deixar alegre, pode deixar você sensível, é a procura dos poetas, né? Eles procuram isso mesmo através das letras, através do poema. É possível encontrar texto do gênero lírico expressando emoções de raiva, de ódio, de fúria, entre outros sentimentos. Então, notem aí que o gênero lírico, ele é o gênero subjetivo. Professor, o que é isso? É algo pessoal, é algo que cada escritor procura trazer dentro de si para a literatura, para o poema. Ele quer expressar aquele sentimento através das palavras para sensibilizar o outro, que é a poesia. Isso depende aí de raiva, ódio, amor, sensibilizar de qualquer forma, tá bom? Então o poema é um texto do gênero lírico, composto de versos e estrofes. Agora sim nós vamos falar da estrutura do poema. Olha só, o poema é uma estrutura, é um texto do gênero lírico, o poema. Ele é composto por versos, estrofes, ou mesmo em prosa, não precisa ser em versos e estrofes. Ele pode ser como um texto desses textos que nós lemos, um texto narrativo, mas um texto narrativo do gênero lírico. Ele vai tentar te emocionar de qualquer forma também. Pode existir também, tá? Aliás, existe. Texto em prosa também. Então, o poema ele vai trazer versos, estrofes, mesmo prosa, geralmente carregado de poesia, que é o sentimento. Ele vem carregado com esse sentimento, a procura desse sentimento, de tocar o leitor. Mas também temos aqueles poemas que não têm musicalidade, ou seja, não tem rima. Não tem rima. Daqui a pouquinho nós vamos ver alguns poemas com rima aqui. Ou seja, poemas com rimas e poemas com versos brancos. Quando eu falar versos brancos, são poemas sem rimas, que não têm rimas. Vamos ver aqui um poema do poeta português Fernando Pessoa. Vamos ler aqui juntos. Vamos ler juntos. É um poema bem conhecido, tá? É um poema bem conhecido que fala. Esse poema ele trata do fazer poético, de como o poeta faz, um trabalhador das palavras, eu diria assim. Então, ele retrata ali nesse texto dele, ele é um narrador. Ele é um narrador. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o eu lírico, tá? Então, ele é um narrador, ele está contando como o poeta faz o trabalho dele, como o poeta constrói o poema, como o poeta constrói a poesia, ou seja, o sentimento. Então, esse poema, ele traz disso. Vamos ler juntos? Vamos lá, olha só. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E aos que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. Okay? E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Muito bem. Então ele fala aí sobre o fazer poético, como o poeta trata isso, ele finge aquela emoção, ele finge aquela dor que ele, segundo ele aqui, a dor que ele realmente sente, olha só, né? Ele fala assim, a dor que deveras sente. Então ele fala aí que o poeta finge essas dores, mas uma dor que realmente ele sente. E aí ele prossegue aí falando sobre o fazer poético. Mas o que nos interessa aqui é a estrutura. Então temos aqui o título do poema. Olha aqui, do gênero lírico, que é esse poema. Autopsicografia. Então, ele é uma espécie assim de fazer quando você fazendo uma autoanálise, vamos dizer assim, né? Para ficar bem claro aí para vocês. Não é bem isso, mas é por aí. Então, olha só. Então, ele tem cada verso aqui, ó. Ele diz cada uma dessa estrutura aqui é um verso. Olha só. Temos aqui um quarteto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 versos. Cada linha dessa é um verso, tá bom? Cada linha dessa é um verso. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. E temos aqui também a rima, ó. Dor, que rima com dor, que rima com ente. Olha só, cada uma delas vai rimando, ó. Dor, completamente, sente. Escreve, teve. Bem, tem. Então ele vai
ali rimando essas poesias, ok? Temos mais informações para você assim, ó. Assim, nos textos narrativos há um narrador. Também nos textos, assim como nos textos narrativos, também no poema tem um narrador também, olha só. Nos poemas também existe um ser que fala. A voz que expressa em um poema recebe o nome do eu lírico ou eu poético. Professor, tem um narrador no poema? Tem. Olha só o exemplo que nós trouxemos aqui para você. Copos de leite. O que é um copo de leite? Ah, professor, é um copo cheio de leite. Também, mas é uma flor. Então temos aqui uma flor falando no texto, olha só. Meu branco total, alegra os olhos, o amarelo ouro doura os insetos que bebem as gotas de orvalho dos meus. Então o eu lírico aqui desse poema é uma flor, um copo de leite. É a voz que fala no poema, ok? Temos mais exemplos para você aqui, olha só. Temos aqui um eu lírico que é uma porta falando. Olha só, esse poema do Vinícius de Moraes. O eu lírico é uma porta. Olha só como ela fala aqui, ó. Sou feita de madeira. Madeira, matéria morta, não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem, com cuidado, para passar o namorado. Eu abro bem prazendeira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Então temos aí o texto do Vinícius de Moraes, em que o eu lírico, a voz que fala aqui, é uma porta que ela vai falando, ó, sou feita de madeira, matéria morta, e vai indicando. Então temos o eu lírico aqui. Podemos ter o eu lírico de uma mulher, de uma menina, de uma flor. Então é isso. Vamos falar sobre gênero dramático? Olha só. Gênero dramático é um drama. O que significa isso, esse gênero? Esse gênero é um drama, em grego significa ação. Ao gênero dramático pertencem os textos em poema ou prosa feitos para serem, olha só, representados. Isso significa que entre o autor e o público desempenha um papel fundamental. O elenco, incluindo diretor, cenógrafo e atores. Então, quando você assiste uma encenação qualquer, em um teatro, em um filme, né, em um documentário não, em um filme, em um teatro, é o gênero dramático. São textos feitos para ser representados por atores. Então, gênero dramático são gêneros feitos para ser representados por atores. Vamos ler aqui um texto, olha só, para você entender como funciona o gênero dramático. Temos aqui um gênero que para ser encenado por atores, olha só. Então, temos aqui o primeiro ato do teatro, aqui dessa apresentação. Olha só como ele vai indicando aqui o que vai acontecer na representação. O pano abre na casa de Eurico. O pano, no caso, o pano do teatro. Abre-se as cortinas e começa a história. Aí o autor já vai dizendo o que vai acontecer. Eurico, árabe, mais conhecido como Euricão, engole cobra. Aí cada situação dessa aqui é indicada por um ator falando. Caroba é o ator que vai falar, olha só. Né, o personagem. Fala assim, ó, e foi então que o patrão dele disse, peão, você cele o cavalo e vá na minha frente procurar Euricão. Aí Euricão fala, olha só, notem aí como cada personagem tem sua voz. Cada personagem vai indicando ali, o ator vai falando sua fala. Ó. Euricão não, meu nome é Eurico. O outro personagem fala, sim, é isso mesmo. Seu Eudoro Vicente disse, peão, você cele o cavalo e vá na minha frente procurar Eurix. Euricão fala, Eurico, caroba, vá procurar Euríquio. Aí o Euricão continua falando, ó, chame o Euricão mesmo. Aí prossegue a história, olha só. Então cada personagem, cada ator vai representar um personagem e vai falando a sua fala, ok? Então eles vão falando e vão representando. O gênero dramático é isso. Eles vão representando, falando a respeito de suas características, falando e representando. Então temos esse texto aqui que vai indicar, vai representar
o gênero dramático, ok? Muito bem, então vamos relembrar aqui essas características do que nós estudamos hoje. Falamos sobre o gênero dramático, que reúne textos teatrais para serem encenados por atores, representados, por exemplo, uma comédia. Temos o gênero narrativo, que ele vai narrar uma história com personagens situados em um tempo e um espaço, por exemplo, um romance, uma fábula, um gênero épico, que são gêneros narrativos. E os gêneros líricos, que ele incluem textos poéticos de caráter sentimental. Vamos ter o eu lírico ali na história, vamos ter a estrutura, que são os versos, né, as estrofes, revelando emoções do poeta, por exemplo. Ok? Muito bem. Temos mais informações? Temos, é isso. Então falamos sobre o gênero lírico, gênero poético, o gênero dramático, o gênero narrativo e o gênero lírico. Muito bem, é isso. Falamos hoje sobre gêneros literários.